Ora, parece que já estamos. Boa noite. Sejam bem-vindos a este primeiro webinar das reflexões de primavera da mesa do Colégio de Enfermagem Médico-Cirúrgica sobre a responsabilidade do enfermeiro especialista em médico-cirúrgica na pessoa com estoma. O webinar será moderado pela enfermeira Helena José, Presidente da mesa do Colégio de Enfermagem Médico-Cirúrgica, a quem desde já passo a palavra. Obrigado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a este webinar, mais um momento de partilha conjunta. Começo por agradecer às nossas convidadas, a quem agradecerei depois de modo particular daqui a pouco, mas passo a palavra ao vice-presidente do Conselho Diretivo, o Sr. Enfermeiro Luís Barreira, a quem agradeço muito de estar aqui, assim como a Sra. Presidente do Conselho de Enfermagem, enfermeira Ana Fonseca, que nos falará depois. Enfermeiro Luís Barreira, queira, por favor, ter a palavra para poder abrir o nosso webinar. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Eu começo por cumprimentar a Sra. Enfermeira Ana Fonseca, Presidente do Conselho de Enfermagem, a Sra. Enfermeira Helena José, a Presidente da mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Aproveito também para cumprimentar os dois secretários da mesa, o enfermeiro Nuno e o enfermeiro Mário. Cumprimentar também as nossas preletoras desta noite. É sempre um enorme prazer, um enorme gosto de estar aqui convosco. A enfermeira Natália Ferreira, a enfermeira Isabel Moraes e a enfermeira Dora Neves. Também uma palavra de carinho e um agradecimento ao secretariado que está em back-office e que nos ajuda sempre nestes eventos. É para mim uma grande honra estar aqui presente, enquanto vice-presidente do Conselho Diretivo, nesta primeira sessão deste ciclo de webinars da mesa do Colégio da Especialidade Médico-Cirúrgica, que já nos habituou com estas reflexões de primavera, este ano, no ano 2022, e que tem como temática a responsabilidade do enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica na pessoa com estomas. Quero, em primeiro lugar, agradecer à mesa o trabalho que tem desenvolvido para a realização deste ciclo de webinars, que tem como objetivo promover o desenvolvimento e valorização científica dos enfermeiros, contribuindo para a divulgação do conhecimento no âmbito da enfermagem médico-cirúrgica. E quero também, naturalmente, cumprimentar todos os participantes, todos os colegas que estão a assistir, e dizer que hoje, mais do que nunca, o trabalho e o esforço de todos são fundamentais, principalmente daqueles que diariamente procuram debater e refletir sobre a prática clínica da enfermagem. A Ordem dos Enfermeiros assume, entre outras, a missão de promover a defesa da qualidade e segurança dos cuidados de enfermagem e entende que a formação contínua em enfermagem, neste caso em particular em enfermagem de estomoterapia, é um pilar fundamental para alcançar este objetivo, na medida em que o conhecimento adquirido é utilizado para desenvolver uma prática baseada na evidência, melhorar a qualidade dos cuidados e otimizar os resultados em saúde, tendo um grande impacto na melhoria da qualidade de vida dos utentes. Por isso, apostamos na permanente valorização da função técnica e científica dos enfermeiros, mas isto só poderá acontecer com uma aposta clara no desenvolvimento de competências do ensino, da investigação e da formação profissional em enfermagem. Esperamos que, através do investimento de cada um, consigamos chegar a mais e melhor enfermagem, mais qualificada e mais diferenciada. O exercício da enfermagem diferenciado e avançado na área da estomoterapia é hoje uma realidade, é hoje reconhecido, validado e certificado pela Ordem dos Enfermeiros. Os enfermeiros podem solicitar a atribuição desta e de outras competências acrescidas através do balcão único. Esta atribuição por parte da Ordem é o reconhecimento do investimento que os enfermeiros fazem no seu desenvolvimento profissional. É fundamental que, após o investimento feito na formação contínua, os enfermeiros solicitem a atribuição da respectiva competência acrescida. O país precisa cada vez mais de profissionais de saúde
com competências diferenciadas reconhecidas. Os tempos que vivemos são particularmente difíceis no que diz respeito ao setor da saúde. Depois de 2 anos de pandemia, onde foram adiadas reformas e decisões fundamentais, chegou o momento de exigir um novo rumo ou uma redefinição da rota. No que à enfermagem diz respeito, é preciso exigir que o poder político reconheça aquilo que a sociedade civil já destacou, o papel central do enfermeiro no sistema de saúde. Se isso já era claro antes da pandemia, agora não restam dúvidas. Os enfermeiros precisam de uma carreira digna, de valorização salarial, de melhores condições de trabalho e de um sistema que valorize efetivamente a formação ao longo da vida. Não é admissível que se continue a adiar decisões numa lógica de faz de conta. Faz de conta que se contrata, faz de conta que se valoriza, faz de conta que se paga as milhares de horas extraordinárias que continuam por pagar. Os enfermeiros estão exaustos e fartos de promessas. Quando cerca de 4.500 enfermeiros pedem escusa de responsabilidade, estão a soltar um grito de alerta. Os serviços estão em ruptura e o número de profissionais é manifestamente insuficiente para garantir cuidados de saúde de qualidade e em segurança. É isto que estes enfermeiros estão a dizer ao Governo e ao país, sem meias palavras. A Ordem dos Enfermeiros está consciente desta realidade e não deixará de zelar pelos superiores interesses da nossa profissão. A promessa que fizemos mantém-se. Não vamos deixar ninguém sozinho. Quero mais uma vez agradecer a vossa força, empenho, determinação e dizer-vos que estaremos sempre ao lado dos enfermeiros, independentemente das pressões. Apenas juntos conseguimos fazer a diferença e elevar a enfermagem. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Sr. Enfermeiro Luís Barreira, pelas palavras também de encorajamento a todos os enfermeiros. Muito obrigada. Passo a palavra à Sra. Enfermeira Ana Fonseca, Presidente do Conselho de Enfermagem. Obrigada, Enfermeira Ana, por estar presente. Muito boa noite a todos. Eu é que agradeço a honra, o privilégio de estar convosco nesta sessão de abertura da primeira sessão deste ciclo de iniciativa da nossa mesa, porque também sou membro deste colégio, e é com muito agrado que assisto ao trabalho que esta mesa tem desenvolvido relativamente ao desenvolvimento da enfermagem, em particular da enfermagem médico-cirúrgica. Um cumprimento muito especial ao Sr. Vice-Presidente, que acompanha sempre este colégio e os outros, as mesas, nomeadamente, nos trabalhos que desenvolvem, e é sempre um privilégio ter a presença do enfermeiro Luís, que nos ajuda a recentrar em aspectos tão importantes como as dificuldades que os enfermeiros vivem, em particular nestes 2 últimos anos que têm sido tão difíceis. Quero agradecer a todos os colegas, as colegas que estão presentes como oradoras nesta sessão, algumas, nomeadamente a enfermeira Isabel, que já conheço de trabalho, de outras atividades que temos vindo a desenvolver, é um gosto revê-la, a enfermeira Dora e a enfermeira Natália. Os restantes colegas, os secretários da mesa, o Nuno e o Mário, é sempre um gosto estar aqui convosco a partilhar estes momentos. Reitero os agradecimentos que o Sr. Vice-Presidente já fez ao nosso secretariado e ao membro do Departamento de Informática que estão presentes hoje e que nos ajudam a fazer acontecer estes momentos tão importantes para o nosso desenvolvimento e partilha. E, finalmente, mas sempre é para vós que este webinar se destina, agradecer a todos os participantes que continuam a investir no seu desenvolvimento pessoal e profissional e colocam a enfermagem como uma das prioridades das vossas vidas. Estou certa que este ciclo de webinars, e nomeadamente esta sessão, será mais um sucesso. Como sabem, a Ordem tem trabalhado, nomeadamente estes órgãos sociais, desde que tomámos posse em 2016, dizia eu que temos trabalhado no processo de desenvolvimento e valorização da enfermagem, nomeadamente no reconhecimento e regulação de competências acrescidas em várias áreas. E no que diz respeito à enfermagem e estomoterapia,
foi publicado a 6 de maio de 2019 o Regulamento de Competência Acrescida, Diferenciada e Avançada em Estomoterapia. A noite de hoje centra-se na importância do enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica na prestação de cuidados à pessoa ostomizada e, como é óbvio, não vou abordar pormenores sobre esta temática, as nossas colegas oradoras irão fazê-lo. Contudo, quero desde já recordar-vos que este perfil de competência acrescida, diferenciada e avançada em estomoterapia define claramente o que é esperado do enfermeiro a quem é reconhecida esta competência e, entre eles, o que é esperado do enfermeiro especialista, nomeadamente do enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica. Compete-lhe, na verdade, uma enorme responsabilidade de atuar como elemento de referência no cuidado à pessoa ostomizada. São-lhe atribuídas responsabilidades não só na prestação direta de cuidados, mas também, e no seio da sua equipa, na promoção de estratégias de índole diversa, que vão desde estratégias de comunicação às estratégias adaptativas de acordo com as necessidades da pessoa, passando por estratégias de implementação de evidência, de atualização e implementação de práticas na prevenção e tratamento de complicações, sempre como garantia da melhoria contínua da qualidade dos cuidados. Mas cabe-lhe ainda a prescrição de dispositivos de ostomia indicados e demais equipamentos e produtos necessários e adequados à situação da pessoa. E, como sabem, este é um enorme avanço e que nós nos orgulhamos muito de ter colocado no perfil de competências do enfermeiro em estomoterapia. Relembro-vos, mais uma vez, que é fundamental que estas iniciativas continuem a ser desenvolvidas, pois elas são uma excelente oportunidade para nós partilharmos as experiências, o conhecimento e, neste caso, em particular, refletirmos e ouvirmos peritos em enfermagem e estomoterapia. Conhecer outras realidades e o modo como alguns obstáculos são ultrapassados em cada contexto ajuda-nos sempre a seguir em frente e contribuir para o aprofundamento da enfermagem. Obrigada pela vossa participação e por não desistirem da enfermagem, apesar de todas as adversidades. Nunca se esqueçam que somente com os profissionais qualificados podemos transcender as limitações e os obstáculos que temos à nossa frente. Sintam-se sempre acompanhados, contem sempre connosco e recordando sempre o nosso lema, ninguém está sozinho. Muito obrigada e uma excelente noite de trabalho. Obrigada, Sra. Enfermeira Ana Fonseca, por este contributo tão relevante na introdução deste webinar. Agora vamos prosseguir e reitero os agradecimentos, quer ao Sr. Enfermeiro Luís Barreira, quer à Enfermeira Ana Fonseca, de estarem presentes. Agradeço de novo, agora de modo formal, mais veemente, às enfermeiras Isabel, Dora e Natália de terem aceito este desafio de estar aqui connosco esta noite e partilhar o tanto que sabem com todos nós. Cumprimento os meus colegas de mesa e quem está no back-office. Está no back-office dizendo que é para nós muito bom ter-vos sempre connosco. Um agradecimento muito especial à Tatiana, a nossa secretária da mesa do colégio, que está sempre connosco. Dou-vos a todos os presentes as boas-vindas formais a este webinar, dizendo que é para nós muito gratificante podermos estar a fazer a segunda edição das reflexões de primavera, agora cada vez podendo entrando nas casas de cada um, mas também sabendo que aos poucos podemos ir aproximando-nos fisicamente, o que também é muito, muito gratificante. Neste webinar, responsabilidade do enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica no cuidado à pessoa com estoma, um primeiro de uma série de 4, queremos reafirmar que a enfermagem, baseada num corpo de conhecimentos próprio, promove o cuidado global de modo a responder às necessidades das pessoas que necessitam de cuidados dos enfermeiros, neste caso concreto, as pessoas com estoma e suas famílias. Não raras vezes, estas pessoas vivenciam sentimentos de raiva, de tristeza, de medo, devido à alteração da sua imagem corporal, necessitando tanto do suporte de familiares, quanto de amigos, quanto de profissionais de saúde, para facilitar a sua adaptação a uma nova vida, a um novo modo de viver.
A complexidade desta situação observa a necessidade da atuação de uma equipa multiprofissional, onde é relevante a responsabilidade do enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica, e já hoje se salientou isso nesta introdução. Neste sentido, esta noite focamos-nos na pessoa com estoma, uma pessoa que experiencia uma nova condição de vida, onde necessita cuidados complexos e capacitação para o autocuidado, e para isso temos connosco, então, as senhoras enfermeiras que vou passar a apresentar. A enfermeira Natália Maria Ribeiro Gomes Ferreira, que nos vai falar da importância do enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica na prestação de cuidados à pessoa ostomizada. A enfermeira Natália foi bacharel de enfermagem em 1993, depois especialista em enfermagem médico-cirúrgica desde 2009. Tem pós-graduação em infecção em cuidados de saúde em 2011, o curso de especialização pós-graduada em gestão de unidades de saúde e a pós-graduação em cuidados avançados em feridas, ostomias e incontinência em 2016. Tem competência acrescida avançada em estomoterapia, exerce funções no Centro Hospitalar de Póvoa de Varzim, Vila do Conde, desde 93 e como enfermeira na consulta de enfermagem de estomoterapia desde 2007. Tem participado em vários projetos institucionais relacionados com a implementação e dos indicadores e documentação dos cuidados de enfermagem, tem a certificação de competências pedagógicas em 2018 e é docente convidada no curso de Cuidados Avançados em Feridas e Ostomias e Incontinência da Universidade Católica desde 2017, sendo também docente convidada no curso de Estomoterapia para Enfermeiros, Cuidados Essenciais em Ostomias da BioWiser desde 2019. É membro dos órgãos sociais da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Cuidados em Estomoterapia, nos mandatos de 2014, 2016 e 2017, 2020, sendo agora tendo sido primeira secretária da mesa da Assembleia Geral. Depois, a senhora enfermeira Isabel Maria Ribeiro Moraes Araújo Santos. A senhora enfermeira Isabel vai tratar connosco de falar-nos sobre a competência acrescida, diferenciada e avançada em estomoterapia. A enfermeira Isabel é mestre em feridas e viabilidade celular, especialista em enfermagem médico-cirúrgica. Tem competência acrescida avançada em estomoterapia. A pós-graduação experto em estomoterapia pela Universidade Pública de Navarra. Docente convidada da Escola Superior de Saúde do Norte da Cruz Vermelha, membro da Comissão Coordenadora e docente da pós-graduação em Cuidados Avançados em Feridas, Ostomias e Incontinência da Universidade Católica, enfermeira coordenadora do Gabinete de Estomoterapia do Instituto Português de Oncologia de Coimbra, foi presidente da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Cuidados em Estomoterapia entre 2005 e 2021, sendo agora sócia honorária, creio que estou a dizer bem, enfermeira-chefe da consulta de ambulatória do Instituto Português de Oncologia de Coimbra, entre 2005 e 2019, coautora de trabalhos, investigadora, coordenadora do estudo EPICO, Epidemiologia e Investigação em Cuidados de Ostomia, coautora do livro da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Cuidados em Estomoterapia e intitulado Estomoterapia, o Saber e o Cuidar. E aqui temos a senhora enfermeira connosco para nos falar das competências. Depois a enfermeira Dora Cristina Marques Neves. A enfermeira Dora vai falar-nos sobre o processo de capacitação para o autocuidado da pessoa com ostomia. E a enfermeira Dora, bacharelata em enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem Ângelo da Fonseca, licenciada pela Escola Superior de Enfermagem de Biceia Barreto, tem o curso de estomoterapia pelo Centro de Formação do IPO de Coimbra, pós-graduação em estomoterapia pela Universidade Católica do Porto, mestre especialista em enfermagem médico-cirúrgica, e a sua dissertação teve um enfoque na pessoa com ostomia. Foi enfermeira no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra entre 93 e 96 e atualmente é enfermeira no Instituto Português de Oncologia de Coimbra.
membro do Comitê Científico da Direção-Geral de Saúde na elaboração da norma, indicações clínicas e intervenção nas ostomias respiratórias em idade pediátrica e no adulto em 2016. Atualmente é vice-presidente da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Cuidados em Estomoterapia para o mandato 2021-2024. Mais uma vez, o meu maior gosto em ter-vos connosco esta noite e passo assim, para iniciarmos este webinar, a palavra à enfermeira Natália Ferreira para falar da importância do enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica na prestação de cuidados a estas pessoas. Muito boa noite a todos, muito obrigada pelo amável convite. Antes de mais, só queria agradecer à Ordem dos Enfermeiros, ao Sr. Enfermeiro Luís Barreira, à Sra. Enfermeira Helena José, à Sra. Enfermeira Ana Fonseca e a todos os presentes e colegas aqui presentes por esta oportunidade de poder aqui partilhar algumas pequenas reflexões sobre esta temática tão importante e tão cara a cada um de nós. Vou então iniciar a partilha da minha apresentação. Penso que já estarão todos a ver. O tema, então, este ciclo de webinars tem um tema extraordinário, a responsabilidade do enfermeiro especialista de enfermagem médico-cirúrgica na pessoa com estoma. Qual é o papel e que importância é que tem, que intervenção é que tem este enfermeiro especialista de médico-cirúrgica nesta prestação à pessoa com estoma? A pessoa, de facto, tem sido a essência daquilo que são os cuidados de enfermagem e é o que define o enfermeiro e o cuidado à pessoa é o que define a profissão de enfermagem. Sabemos que a pessoa é um ser social, intencional, com comportamentos e valores extremamente importantes e tem, no fundo, também baseados nos desejos da natureza individual, o que torna a pessoa num ser único. E esta unicidade é, de facto, essencial para poder, no fim, avançar com esta prestação de cuidados. A pessoa também é influenciada pelo ambiente na qual vive e se desenvolve, é modificada por esse próprio ambiente e, por isso, acaba por sofrer transformações e alterações do seu estado de saúde. Essas alterações, e muitas delas condicionadas àquilo que é a construção de uma ostomia. De facto, esta construção cirúrgica vai intervir na pessoa de forma a criar-lhe um trajeto e que vai modificar aspectos fisiológicos essenciais, nomeadamente na alimentação, na eliminação urinária, intestinal ou respiratória, ou seja, pressupostos de base essenciais para os processos fisiológicos. Em Portugal, estima-se, em poucos estudos que vão existindo, que estarão atualmente entre 15 a 20 mil pessoas com uma ostomia, mas não há de facto um verdadeiro número, nem um estudo fidedigno. E nem estudos mais recentes da Pordata apresentam nos censos um valor aproximado e certo. O que sabemos do perfil da pessoa com ostomia tem a ver com alguns estudos, nomeadamente o EPICO, um estudo desenvolvido em 2004 e outros mais recentes que definem um perfil da pessoa com ostomia maioritariamente do género masculino, numa idade acima dos 60 anos, com uma escolaridade de primeiro ciclo. 80 a 90% destas ostomias estão ligadas à patologia oncológica e as mais frequentes são ligadas à patologia digestiva. Apontam também para que estas pessoas não tiveram contacto prévio com pessoas com ostomia, por isso há aqui algum espaço para análise e reflexão, e nem tiveram marcação do local do estômago. No entanto, tiveram nos recursos de cuidados de saúde e tiveram consultas de pré-operatório. Maioritariamente, mais de 60% têm um cuidador informal. Esta pessoa com uma ostomia, como já foi aqui dito, de facto sofre uma ruptura daquilo que é o seu cotidiano. Há uma mudança completamente transformacional até daquilo que são os aspectos da sua vida pessoal e individual. Encontra-se num autêntico furacão em que ela própria tem que lidar com os seus processos intencionais e não intencionais, tem que lidar com aspectos ligados ao cuidador e aprendizagens, também quer com ela, quer com o cuidador. Tem que se relacionar num ambiente e fazer uma integração no seu meio envolvente. E tem também que enfrentar uma nova condição e também adaptar-se a dispositivos médicos que são variados, que são imensos e que, no fundo,
têm aqui uma panóplia e que exigem que haja aqui suporte e orientação por parte de um profissional que possa aqui aconselhar e dar as melhores orientações. Assim, ainda há outro aspecto aqui muito importante. Esta pessoa vai passar por contextos de saúde, maioritariamente hospitalares, como é óbvio, e terá que ser depois encaminhada para ou a rede de cuidados continuados ou para o domicílio, para os cuidados de saúde primários. E neste encaminhamento e neste fluxo dos cuidados de saúde tem que estar estabelecida uma rede de suporte consistente. É o primeiro aspecto que mais angustia a pessoa com um estoma, é perceber que suporte e que rede de suporte de cuidados vai ter quando regressar ao seu domicílio, quando estiver na rede, ou se tem esse suporte do ponto de vista dos cuidados de saúde primários. Por isso, como cuidar desta pessoa? É importante perceber quais são as necessidades que ela tem evidenciadas. É importante perceber quais são as necessidades que os próprios cuidadores vão apontando. Mas também o papel do enfermeiro é essencial. E ele tem que ter a capacidade de avaliar essas próprias necessidades. E é na conjugação destes dois fatores, naquilo que a pessoa refere e mostra, e naquilo que o enfermeiro avalia como perito na abordagem à pessoa e no cuidado, é que tem que estar nesta conjugação a forma mais adequada do cuidar. Por outro lado, é preciso ter em conta que, hoje em dia, nos contextos que vivemos, as pessoas têm a noção do que querem dos cuidados de saúde. Por isso já vão criando algumas expectativas e têm a noção clara daquilo que querem ou que precisam. E por isso é importante perceber que o processo de capacitação para a ostomia é um processo demorado, é estressante, é difícil para os doentes, familiares e cuidadores. E que eles vão ser exigentes, e alguns poderão ser muito exigentes, dos cuidados de saúde propriamente ditos. Também é preciso ter em conta que cada pessoa é afetada de forma diferente. Vai iniciar em etapas diferentes o seu processo de consciencialização. E só há capacitação se houver consciencialização da sua situação, da sua condição de saúde. E algumas destas pessoas, no dia a dia, verificamos que elas enfrentam um autêntico processo de luto e de perda profunda. E que, sem a resolução desse processo de luto, é muito difícil de intervir de forma eficaz. Também existem já alguns estudos que apontam que só ao fim de 6 meses é que esse processo de luto começa aqui a iniciar um processo de resolução. Por isso, neste contexto, temos uma pessoa com as suas limitações e temos, por outro lado, a equipe multiprofissional. A equipe multiprofissional, que é composta pelo enfermeiro, pelo médico, nutricionista, pelo psicólogo, enfim, por um conjunto aqui de atores e de intervenientes, mas da qual nós não podemos esquecer os dois intervenientes principais. A própria pessoa tem que estar integrada nesta equipe. A própria pessoa também tem que ser um decisor e colaborador naquilo que são a prestação de cuidados de saúde que eu lhe vou realizar. Assim, qual é a intervenção do enfermeiro? A intervenção do enfermeiro, numa forma global, está definida já através das normas de orientação clínica, que já foram aqui referidas, e que predefinem que a intervenção à pessoa com ostomia tem que ser realizada na fase pré e pós-ostomia. E tem que ser feita com enfermeiros com experiência e formação específica e reconhecida em cuidados de estomoterapia. Daí a importância de termos aqui o reconhecimento e do papel da ordem nesse sentido de ter havido o reconhecimento das competências acrescidas, diferenciadas e avançadas. E claro que esta intervenção tem que existir em todos os níveis de cuidados de saúde, em contexto de internamento e em contexto hospitalar, com as consultas e a abordagem no internamento, mas também nos cuidados domiciliários e rede de cuidados continuados e cuidados de saúde primários. E aquilo que nós verificamos na intervenção do dia a dia, não é fácil fazer aqui cruzamentos e redes de suporte em todos estes níveis de cuidados. O grande conjunto, e eu só trouxe aqui um pequeno resumo, e o conjunto, digamos assim, das principais intervenções que os enfermeiros devem desenvolver junto da pessoa com ostomia, estão aqui enunciados. De facto, temos que preparar, capacitar, por isso ensinar, instruir e treinar e supervisionar e apoiar os cuidados à ostomia, é importante. Temos que reconhecer as complicações do estoma e da pele peristoma e
também capacitar a pessoa e o cuidador para que possa fazer essa avaliação. No fundo, fazer esta promoção do autocuidado. Temos que instruir e treinar na utilização de dispositivos coletores e acessórios e na panóplia vasta que existe. Temos que, algumas vezes, intervir quando existem problemas ativos, nomeadamente com complicações da estoma e da pele peristoma, que é necessária uma intervenção ativa, e ainda referenciar para alguns apoios diferenciados na comunidade quando isso é necessário. Neste contexto, qual é o papel? De que intervenção tem o enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica? Onde é que ele se enquadra aqui nesta abordagem à pessoa? Encontrei este documento muito interessante, que é de um estudo do Unesctec e que foi patrocinado pela Ordem dos Enfermeiros, que aponta aqui para um aspecto muito interessante. Se de facto nós precisamos de cuidados especializados e porquê é que precisamos de cuidados especializados? E nestes vários estudos os cuidados especializados surgem como uma resposta aos atuais e futuros desafios da sociedade. E como disse o enfermeiro Luís Barreira, de facto esta pandemia veio trazer à tona aquilo que foram os desafios com que o sistema de saúde teve que enfrentar e a importância de ter enfermeiros qualificados e competentes nas suas equipes. Também esta necessidade, estes cuidados especializados permitem gerar economias de conhecimento e, por isso, se houver conhecimento, há melhoria dos processos e há melhoria da produtividade. E no fundo, acaba por se refletir nos ganhos em eficiência e efetividade na prestação de cuidados de saúde e na qualidade. Falta aqui um aspecto que todos nós nos debatemos e quem está nos contextos sente isso todos os dias, é na necessidade de assegurar as dotações adequadas, que tem sido um aspecto que ainda está... peço desculpa, tem sido um aspecto que está em crescendo. Este artigo aponta ainda para benefícios em vários níveis, os benefícios nos clientes e trouxe aqui só estes três que acho que são essenciais. No fundo, se houver cuidados especializados, há redução da taxa de mortalidade, que é essencial, há redução também de complicações, há melhoria na avaliação dessas próprias complicações e há satisfação do cliente. O próprio doente e cliente, neste caso, aponta para melhores cuidados quando são assegurados por enfermeiros com cuidados especializados. Os profissionais reconhecem valor à especialização, reconhecem que adquirem maior conhecimento, reconhecem que têm uma capacidade de resposta com menor incidentes e menos complicações no atendimento ao cliente. Agora, as perspectivas da carreira vão sendo equacionadas aqui num contexto de crescimento em Portugal que é um bocadinho mais complicado. Mas, por outro lado, estes enfermeiros com especialização também estão mais atentos e, por isso, participam mais em formações e no fundo, estão mais atentos àquilo que é a organização profissional. A instituição em si, a entidade prestadora em si, também ganha com maior número de enfermeiros. Este estudo aponta que o aumento de proporção de enfermeiros especialistas só de 1% nas equipes pode conduzir à diminuição do tempo de internamento, que é um indicador muito importante para as instituições hospitalares e não só, mas nomeadamente para as instituições hospitalares. E essa diminuição acontece em cerca de 6%. Por isso, quanto maior for o rácio de enfermeiros numa equipe, estão associadas menos complicações, menos infecções, menos eventos adversos, ou seja, melhores cuidados garantidos. Claro que, no que diz respeito ao enfermeiro especialista da enfermagem médico-cirúrgica, esta necessidade de cuidados tem que estar balizada por aquilo que são as suas competências. Estas competências definem que o enfermeiro especialista de médico-cirúrgica tem um conhecimento aprofundado, é capaz de dar respostas aos processos de vida e aos problemas de saúde, tem elevado julgamento clínico e elevada capacidade de tomada de decisão, e este item é de facto o que caracteriza um enfermeiro especialista. E tem que ter um aspecto também que considero muito importante, que é não pode ter só um saber da ação. Não é só na execução que os enfermeiros especialistas têm que se destacar. Eles têm que ter uma capacidade de se adaptar a situações complexas e chamar a si essa capacidade de resposta os seus conhecimentos, habilidades,
para poder também contribuir para a melhor gestão de todas as situações e dar a melhor resposta e adaptada a cada circunstância. Nas suas competências específicas, o enfermeiro especialista, atualmente, de facto, é aquele que concebe, implementa e avalia planos de intervenção face às respostas e às necessidades das pessoas e famílias, e tem como objetivo a detecção precoce, a estabilização, manutenção e recuperação das pessoas face a processos complexos, face a processos de doença complexos, como é o caso de uma pessoa submetida a ou de uma pessoa com uma ostomia. Esta intervenção é competência específica, está delineada nas competências gerais em 3 grandes aspectos: da pessoa que cuida do familiar e cuidador, a vivenciar estes processos complexos, que optimiza o ambiente e os processos terapêuticos na pessoa, na família, e que ajuda o cuidador a vivenciar esses próprios processos, a família e o cuidador sempre articulados, e que maximiza a prevenção de complicações, sejam elas na infecção, sejam elas nos eventos adversos, na segurança, ou seja, maximiza a segurança dos cuidados, essencialmente. A especialidade médico-cirúrgica está atualmente subdividida em áreas, na pessoa em situação crítica, situação paliativa, situação perioperatória e situação crónica. A pessoa com ostomia consegue estar enquadrada em cada uma destas áreas e passa por cada uma destas áreas, dando em especial destaque à pessoa em situação crónica, uma vez que a vivência diária e a manutenção deste processo de ostomia diário ao longo do tempo, de facto vai vai exigir da própria pessoa resposta a estes processos, a este processo complexo de manutenção do seu estado de saúde e de adaptação face às variabilidades que esse estado de saúde vai ter, e daí um especial destaque aqui para a especial área de competência da pessoa em situação crónica. O que é um enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica em estomoterapia? Que características é que ele pode ter? De que forma é que ele pode integrar este saber e se destacar? De facto, ele também terá que ter a formação específica. De facto, não basta ser só especialista, tem que ter formação específica em estomoterapia, porque ele vai ter que intervir em situações complexas, ostomias complexas, abdômenes complexas, doenças complexas, em várias situações é que de facto exigem um nível de intervenção dessa forma. Este enfermeiro tem que ser um enfermeiro de referência dentro das equipes de cuidados, como já foi aqui dito. Tem que ter uma visão abrangente sobre a prevenção de complicações e a segurança da pessoa. Tem que ser promotor da capacitação e da literacia em saúde, e eu considero este aspecto muito importante, porque de facto, se a pessoa não compreende, se não tem capacidade de compreender e de adquirir o conhecimento e de compreender e de executar aquilo que são as ações que nós queremos desenvolver com elas, dificilmente esta pessoa vai obter independência e autonomia. E é o objetivo, a procura de independência e de autonomia, ou seja, a capacitação. Por isso, termos pessoas empoderadas do conhecimento, capazes de poder decidir sobre a sua saúde e de trazerem também à discussão e de nos trazer aqui alguns aportes é muito importante. Este enfermeiro especialista também deve garantir a acessibilidade dos cuidados nos vários níveis, dos contextos de saúde, assim como nos diferentes serviços que vão acontecendo. Tem que ser dinamizador de projetos com contributos para o desenvolvimento da própria estomoterapia e tem que ser capaz de uma tomada de decisão adaptada às circunstâncias individuais da pessoa, a tal pessoa ser única e indivisível. E às vezes é preciso ter um pensamento aqui um bocadinho fora da caixa, isto é preciso compreender, ser detentor de conhecimentos de elevado nível para poder ajustar e adaptar esses conhecimentos àquilo que é a circunstância individual de cada pessoa. Claro que o enfermeiro especialista também tem que contribuir para a optimização de melhores cuidados e tem que também ser um garante da investigação. E este aspecto também é muito importante e nós precisamos de trazer mais contributos à investigação, porque só com a investigação é que nós podemos ter uma prática baseada na evidência.
E nós, de facto, temos um conjunto de conhecimentos, mas que tem que estar assente e tem que ser agora desdobrado e tem que estar assente naquilo que é a investigação e a evidência científica sobre as práticas e sobre o tal enfermeiro perito capaz de poder responder às respostas. E outro aspecto também muito importante e que considero muito importante, que temos que documentar os cuidados com algum rigor. E a documentação dos cuidados é muitas vezes encarada como a documentação é o repositório, chegamos ali, clicamos e já está feito, já documentei. Já está registado, do ponto de vista legal está assegurado. Mas a documentação não tem só uma abordagem legal. De facto, é importante que ela cumpra alguns requisitos que estão assegurados pelos sistemas de informação em enfermagem, minimamente, mas ela tem que permitir outro aspecto importante, que são a extração de indicadores. Porque só com esta extração de indicadores e com a análise daquilo que são as nossas práticas é que nós podemos evoluir. Assim sendo, trago-vos só aqui alguns indicadores que nós procuramos ter e que procuramos que todos nós possamos desenvolver naquilo que são a atividade da prática de enfermagem e estomoterapia com enfermeiro especialista ou não. Alguns indicadores de estrutura, alguns indicadores do processo e do resultado epidemiológico. Claro que estes indicadores estão baseados no documento da Ordem que define que define o BI, no fundo que estipula a forma de cálculo, mas muitos outros podem ser daqui extrapolados. Agora, estes indicadores são evidenciados em todas as práticas. Tem sido uma das barreiras e dificuldades que iremos ver. A título só exemplificativo, trago só alguns indicadores da instituição onde eu trabalho, o Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim Vila de Conde, que tem feito um trabalho nesse sentido, e de mostrar aqui alguns indicadores da própria consulta que nos fazem ter alguma reflexão sobre a nossa atividade, nomeadamente indicadores de resultado. Que barreiras é que nós encontramos nesta produção de indicadores? Temos a própria extração dos indicadores não é fácil, atualmente só com aplicativos informáticos que as instituições neste momento têm que adquirir, porque o aplicativo que permite a extração de indicadores a nível nacional ainda não tem nada, não tem nenhum indicador neste aspecto do autocuidado à ostomia. Neste momento ainda não está. Claro que é preciso ter a documentação normalizada e a classificação de termos ajustada, e eu penso que aqui a Ordem tem tido um papel essencial, e agora ainda com a nova ontologia e com esta possibilidade de podermos ter aqui termos que nos vão aqui ajudar, depois a poder tornarmos transversal a documentação aos vários contextos e, acima de tudo, comparar os dados, porque só assim, comparando dados e fazendo benchmarking e fazendo uma análise desses dados é que nós poderemos também analisar as práticas e compreendermos as práticas. E acho que deixo aqui um desafio que também acho que é importante, quais são os indicadores específicos da intervenção do enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica. De que forma é que eu posso garantir numa equipe que o especialista em enfermagem médico-cirúrgica de facto tem visibilidade da sua ação? Qual é o indicador que mostra a sua atividade? E este desafio fica aqui lançado numa perspectiva futura. As próprias normas também da Direção-Geral de Saúde também apontam com as grelhas de auditoria alguns indicadores, maioritariamente de processo, mas no fundo também permitem ter aqui uma análise mais simples dos contextos. Por isso, os indicadores de facto são um objetivo para ter, mas eles, acima de tudo, têm que representar o valor dos cuidados de enfermagem especializados e têm que ir de acordo e têm que corresponder àquilo que são os elevados padrões de qualidade dos cuidados de enfermagem especializados e que estão definidos e que não podem suscitar dúvidas em ninguém e que têm que ser cumpridos e que tem que ser um pensamento claro em tudo o que é a atividade dos enfermeiros. Estando a terminar, por isso já encurtei um bocadinho, por isso na complexidade dos cuidados à pessoa com ostomia, o que é que nós temos? Temos uma pessoa que está central à nossa ação, mas temos um leque de áreas a intervir. Prevenção de complicações,
a capacitação, o autocuidado, o ambiente de prestação de cuidados de saúde, a prevenção de complicações, enfim, um manancial de áreas em que é preciso intervir e que essa pessoa precisa da intervenção concreta, especializada, com competências específicas, bem definidas, de um enfermeiro. E esse enfermeiro tem que procurar estabelecer esse nível de conhecimento e de competências, porque só dessa forma é que poderá atingir as metas da qualidade tão pretendidas e tão essenciais. Por isso, deixo aqui esta minha singela reflexão, deixando agora aqui o mote para as minhas colegas e palestrantes seguintes. Muito obrigada. Muito obrigada, enfermeira Natália, por esta fantástica comunicação. Muito obrigada. Passo agora a palavra à senhora enfermeira Isabel Moraes, que nos vai falar sobre as competências diferenciada e avançada em estomatologia. Ora, então, muito boa noite e quero agradecer naturalmente ao Colégio das Especialidades pela Médico-Cirúrgica pelo convite, agradecer também à presença das minhas colegas também que me ouviram e que no desafio, e agradecer a presença da enfermeira Helena, da enfermeira Ana, Ana Fonseca e do enfermeiro Luís Barreira, que é sempre também um prazer estar com eles, porque se aprende sempre muito e com certeza que é, de certa forma, alguma confiança para nós. E, claro, agradecer a presença de todos que estão a esta hora a ouvir-nos, que naturalmente espero não ser maçadora e espero também, como alguns de vós que já me possam conhecer, que eu tenho por hábito o facto de falar rapidamente, também é uma tática de poder também acordar as pessoas que me estão a ouvir. Ora bem, aquilo que me calhou, aquilo que o meu tema é a competência acrescida, diferenciada e avançada em estomoterapia, mas eu entendi que para poder falar de todo este trabalho que foi desenvolvido, naturalmente que eu tinha que fazer aqui alguma contextualização para quem não está na área da estomoterapia e para quem nos está a ouvir, esta contextualização da evolução da prática clínica do enfermeiro na estomoterapia até à definição das competências. Não querendo ser repetitiva em relação, naturalmente, à enfermeira Natália, mas claro que e pode haver alguém que também não tenha entrado logo com a enfermeira Natália, mas refletir convosco e dizer que a pessoa, seja com ostomia de eliminação, seja com ostomia respiratória ou com ostomia da alimentação, há naturalmente envolve aqui muitas mudanças essas que traz com certeza distúrbios a vários níveis e que, portanto, isso vai naturalmente orientar o nosso cuidado e pela complexidade de todo este cuidado. Quando nós pensamos na pessoa com ostomia, pensamos ou focalizamos de imediato à higiene, aos dispositivos, que é perfeitamente normal ter este foco, mas claro está, e como também já foi referenciado, a importância deste cuidado holístico, até pelas mudanças necessárias que a pessoa precisa de fazer ao longo e em todo este processo, mas também terem atenção à doença que motivou esta ostomia. Eu falo da área da oncologia, porque trabalho no Instituto de Oncologia, e dizer-vos que nós temos que orientar esta pessoa a aprender a gerir os cuidados à ostomia, a incorporá-los no seu dia-a-dia, mas também a gerir a sua doença, a gerir muitas vezes estes tratamentos quimio e rádio e também incorporar e estes efeitos secundários e a gerir também no seu cuidado ao estômago. Tenho que me reportar aqui um bocadinho atrás e vou sempre buscar a história, como eu gosto inteiramente de falar, talvez pela idade, provavelmente, mas dizer-vos que efetivamente o interesse pela diferenciação nos cuidados à pessoa com ostomia inicia-se um pouco tardiamente em relação no nosso país, em relação
a outros, nomeadamente dos Estados Unidos, que foi em 60. Nós temos aqui o boom, digamos assim, na década de 90, não querendo ser injusta, porque efetivamente tínhamos um grupo de enfermeiros que trabalhavam já na área antes da década de 90, mas provavelmente este desenvolvimento deu-se com certeza pela tutela ter definido as funções da enfermeira de estomoterapia, pela presença e pela implementação de novos dispositivos, que a estomoterapia está sempre um bocadinho ligada digamos, à evolução das técnicas cirúrgicas e também à presença dos dispositivos. E que este interesse cresce ainda muito bem à formação avançada destes enfermeiros. E aqui, cá está, que vai a nível europeu, Inglaterra, França, Espanha, e também tenho que destacar naturalmente aqui a importância da associação neste sentido. O aparecimento da associação em 2005, a APES, a Associação Portuguesa de Enfermeiros de Cuidados em Estomoterapia, que naturalmente também é um momento que agrega aqui os enfermeiros que têm interesse nesta área, com os seus encontros, os seus congressos, e que naturalmente há aqui o desenvolvimento de interesse e, portanto, aqui ligado à formação, neste caso avançada, e aqui já com universidades portuguesas. E então o que é que nós temos? Temos um enfermeiro que está a desenvolver, digamos assim, a sua prática na área, baseada também em orientações internacionais e orientações nacionais, que ele já está a compreender que a estomoterapia e os cuidados que presta à pessoa que tem um valor acrescentado, e aqui a bibliografia orienta neste sentido, que diz que a importância da intervenção do pré-operatório. Eu ponho aqui a marcação do estômago, mas isto é um ínfimo, naturalmente, da nossa intervenção no pré-operatório, mas é aquilo que normalmente nós mais falamos, na prevenção e este acrescentado valor na prevenção de complicações, na promoção do autocuidado, da qualidade de vida, tudo isso que nós também já percebemos. O autocuidado, e aqui também a literatura também nos orienta e nos diz que a grupos vulneráveis, pessoas com ostomia que demonstrem um valor baixo de domínio e de envolvimento, e neste grupo que está inteiramente ligado e correlacionado à incidência de complicações, e também nos orienta como membro agregador na equipa multidisciplinar, o desenvolvimento de modelos de colaboração entre equipas, e que estes modelos traduzem e ajudam na melhoria da qualidade assistencial e que garante a segurança nos cuidados. Por outro lado, também nos diz e orienta que a sistematização e a continuidade destes cuidados, que traz naturalmente a garantir esta segurança e eficácia destes mesmos cuidados de ostomia. Portanto, o que é que nós temos? Temos já enfermeiros com este conhecimento, na prestação dos cuidados diferenciados à pessoa com ostomia, tanto está nesta evolução, tanto na educação como no desenvolvimento das próprias intervenções e na melhoria efetiva, naturalmente, da capacidade para o autocuidado. Também nos orienta, que diz-nos que a falta de formação que leva muitas vezes a estes doentes, a sentimentos dos profissionais, que leva muitas vezes a sentimentos de medo, incerteza, de desamparo e até da presença de algumas complicações, e que o nível de conhecimento e habilidade do enfermeiro influencia diretamente a qualidade da educação nestas pessoas, e que as intervenções sistemáticas, eu poderia trazer outra bibliografia, outras tantas, mas eu entendi que seria estas que nos pudesse melhor sistematizar, e dizia eu que as intervenções sistemáticas desde o pré-operatório, e esta intervenção sistemática e contínua desde o pré-operatório até ao acompanhamento dos cuidados, experimentam melhoria significativa na adaptação da ostomia. Já temos aqui o conhecimento e digamos, a consciencialização dos nossos enfermeiros, neste recuo que eu fiz no tempo, que a aquisição, que falta aqui algo que a Ordem nos pudesse efetivamente ajudar e acompanhar aqui na aquisição de competências, e que também percebemos que há aqui uma articulação de vários processos. Na formação inicial
e contínua, na construção e evolução do próprio enfermeiro, no reconhecimento também muito importante dos nossos pares e também pela a comunidade de uma forma em geral. Portanto, eu identifico-me um pouco aqui com esta boneca, ou com este desenho, porque na realidade nós, e chamei aqui agitação social, porque isto são tudo reflexões minhas, mas há uma determinada altura em que na realidade há um crescente evoluir e presença dos materiais de ostomia em incremento em Portugal. Há aqui alterações que se pensa na comparticipação e quem está nesta área percebe aquilo que eu estou a dizer, porque na realidade a pessoa ser ostomizada no Norte não é igual ao Sul, ao Centro e nas Ilhas, porque a comparticipação eram diferentes e, portanto, começa a haver aqui, por isso é que eu chamo agitação social, porque começa a haver aqui, efetivamente, alterações até na própria pessoa e falo complicações até a nível económico, psicológico, até a nível de complicações da pele e do estômago, porque muitos deles mantinham o dispositivo mantinham este dispositivo alterando efetivamente a pele e originando complicações, originando as complicações, e começa aqui também a nossa preocupação e outros movimentos e outras agitações, como eu falei ali, no sentido da terapeuta do estômago, de competências agregadas a outros profissionais. Portanto, começa aqui algo de preocupação e é uma área, como eu referi, para a enfermagem que está em crescimento, como perceberam, que está em crescimento e que precisa naturalmente fazer a diferença e regular este exercício da estomoterapia. Também não era a nível internacional que nós íamos buscar aquilo que nós necessitávamos, porque também a designação do enfermeiro de estomoterapia não é consensual a nível internacional, tanto a formação assim como também a formação. Portanto, isto não nos traduzia a nós a confiança. E surge oportunidade, como surge oportunidade noutras coisas, e que neste caso surge a oportunidade de eu, pelo menos, realizar ou pôr real a minha preocupação, que estou a fazer um mestrado de feridas e viabilidade celular, e que tenho que fazer a tese de mestrado e ela teria que ser inevitavelmente sobre a estomoterapia e sobre as competências. Não querendo dizer, por isso é que eu coloquei aqui o contexto, o conceito de enfermeiro de estomoterapia do WCET, não quer dizer que fosse agregado a este conceito de maneira nenhuma, apesar de eu estar a fazer um mestrado de feridas e viabilidade celular, mas entendo que a estomoterapia é o acompanhamento da pessoa com ostomia e não como considera o WCET, considera que o enfermeiro especialista de cuidados à pessoa com ostomia, incontinência, fístulas e feridas. Também já havia aqui o conceito da estomoterapia definido pela APS, que era uma área de diferenciação dos cuidados, e dizer-vos apenas aqui só 2 ou 3 coisas em relação ao trabalho. A minha questão de investigação era as competências do enfermeiro estomoterapeuta. Também utilizei esta terminologia porque ela era baseada na bibliografia que eu utilizei naturalmente, mas defino e estou inteiramente de acordo com a definição que nós temos, que é enfermeiro de estomoterapia e não enfermeiro estomoterapeuta. Isto é só uma parte, mas quais as competências então do enfermeiro? Descrever essas competências, que era o meu objetivo, e, ao descrever essas competências, avaliar através de consenso de perito e com o recurso à técnica Delphi. Ora bem, eu fiz um questionário de 167, uma coisa enormíssima, como vocês podem ver, e agradeço desde logo também as pessoas terem respondido, porque na realidade é um questionário enorme. Baseei-me nos domínios do CanMedC, que sabemos que originalmente é para as competências médicas, mas que na Europa é utilizado também nas competências para a enfermagem e até para a docência, e que me trazia, ou que me traduzia os domínios que eu tinha, que estava baseado a nível da própria bibliografia, que eram os cuidados diferenciados, a comunicação, a colaboração e a interdisciplinaridade, a gestão, formação, investigação profissional, ética e promoção para a saúde.
Baseei-me naturalmente nos documentos da Ordem, padrões, estatutos, conteúdos funcionais, categoria do enfermeiro geral e do enfermeiro especialista e nos restantes documentos, e dizer-vos por não ter encontrado nenhuma estrutura universal para definir na altura as competências da estomoterapia, eu baseei-me em toda esta área, no estudo de investigação europeu de competências de enfermeiros de cuidados especializados em feridas, no quadro da versão selecionada de 2005, na minha prática, que já tinha 16 anos de estomoterapia, na documentação da Ordem e na literatura naturalmente relevante que me levasse a estes itens todos, do trabalho interdisciplinar, da família, da gestão dos cuidados, da comunicação, e não sendo repetitiva, mas que o essencial e determinante para a reconstrução da pessoa com ostomia e ganhos em saúde. Portanto, eu percebia que naturalmente, por tudo o que eu tinha, a literatura que me tinha levado, que o enfermeiro necessitava de conhecimentos técnicos científicos relacionais e que deveria prestar e ser detentor de competência em todo o tipo de ostomia, em toda a fase, desde o pré-operatório, numa perspectiva multidisciplinar, na educação, tanto familiares, comunidade, assim como também no desenvolvimento de pesquisas e planeamento de assistência. Ora bem, estes foram os quadros, eu só quero aqui dizer uma coisa que foi composto por 50 participantes, tendo sido obtido uma resposta de 94%, o que foi extremamente bom, e que nestes participantes tivemos gestores, docentes, enfermeiros de cuidados cirúrgicos e de estomoterapia, e aqui também a dizer que uma pessoa que respondeu como docente a este questionário foi o professor José Carlos Amado, também muito importante para o Colégio da Especialidade. E aqui também deixar aqui o meu muito obrigado. Portanto, para dizer que a estrutura estava organizada em 7 domínios, que não vale a pena também estar aqui a falar neles, conseguia num elevado consenso na maior parte dos itens, 167 critérios, dos 167 critérios apenas 17 não obtiveram concordância e essencialmente eram da área da investigação, mas dizer da conclusão do meu trabalho. Eu queria era que isto contribuísse para a visibilidade da área da estomoterapia e que destacasse aqui aspectos do lado profissional, que desenvolvesse aqui não só para os enfermeiros, não só que desenvolvesse aqui competências clínicas especializadas para cuidar da pessoa com ostomia e família, mas que se agregassem também não só o valor de quem cuida, também dar visibilidade de quem cuida nas organizações e ser reconhecido. Mas principalmente era falar com a Ordem e, portanto, tentar perceber aqui o que é que nós podíamos fazer. É evidente que fomos tendo em mandatos anteriores algumas reuniões, inclusivamente também individualmente dei o trabalho, mas era um bocadinho também consciencializar as colegas que tinham respondido a este questionário de forma a que havíamos de fazer alguma coisa sobre as competências. E aqui está, felizmente, há sempre oportunidade, tive a oportunidade para fazer o trabalho, tive a oportunidade aberta para poder reunir e a Ordem também receber em 2017 na primeira reunião, 2018 a segunda, em outubro de 2018 temos o projeto realizado, a proposta das competências, e em 2019 as competências. Isto para dizer que, mais uma vez, e tenho que falar sempre nesta reunião no dia 15 de janeiro de 2018, que é um marco naturalmente para nós e para a APS e para a estomoterapia, em que fui recebida pelo senhor enfermeiro Luís Barreira, vice-presidente do Conselho Diretivo, e a senhora enfermeira Ana Fonseca, presidente do Conselho de Enfermagem, e que aqui, nesta reunião, estiveram presentes alguns elementos dos órgãos sociais da APES, e que nesta reunião, evidentemente, houve aqui as portas e a nossa esperança de definirmos aqui competências foi extraordinária. E, portanto, há aqui a tal preocupação que eu tinha, ou que nós tínhamos, de perceber que estávamos em risco, era uma área, no nosso entender, que estava em risco e que é agarrada, digamos, por quem de direito. E, portanto, pedem-nos um documento justificativo para o reconhecimento dessas competências, e esse documento justificativo peço desculpa, mas o meu slide não passa.
Desculpem. Portanto, esse documento justificativo segue naturalmente a proposta do regulamento da competência acrescida e diferenciada. E aqui está. Esse documento foi naturalmente elaborado, começou com reuniões em 2018, em outubro de 2018, coordenado pela senhora professora doutora Helena Penafortes, e que aprendemos muitíssimo com ela. Foi o bater de pedra, porque nós tínhamos as ideias, todas aquelas que eu falei anteriormente, mas depois colocá-las efetivamente no papel não era fácil. Sabíamos que tínhamos que responder o que é que pretendíamos, sabíamos que tínhamos que responder de uma forma precisa ao Regulamento Geral das Competências, sabíamos que a pessoa-alvo era naturalmente a pessoa nas várias etapas da vida e que tem uma particularidade que é um estoma. Identificámos as necessidades, os focos, o âmbito de cuidado, a necessidade de readaptação da nossa situação, da nova situação de vida. Questionaram onde estão os pontos de segurança, onde estão os dispositivos, o ambiente profissional, a prevenção de complicações do estoma e, como vocês puderam perceber, aqui foi tudo explanado e tentado perceber como é que nós iríamos aqui transformar em critérios de competência. Surgiu a ideia, surgiu também a dúvida, competência diferenciada e a competência avançada. Também tínhamos conhecimento do terreno e pretendíamos construir a possibilidade de todos os enfermeiros, durante o exercício da sua prática clínica, que estavam envolvidos nesta área e com formação também terem a oportunidade da competência diferenciada, mas que não tinham a especialidade, e dar aqui um passo também gigante, como já foi referido, o enfermeiro com competências avançadas preparar para a prescrição dos dispositivos. Também surgiu aqui outra dúvida, que era a competência avançada e em que área da especialidade. E, naturalmente, nós, ao olhar para a matriz e, portanto, conhecimento atribuído à competência, espelhava as várias especialidades. Portanto, era transversal, porque era a todos os níveis, a saúde primário, secundário e terciário, e a pessoa em todas as etapas da sua vida e em todos os contextos. Portanto, fazia sentido também manter aqui todas as áreas da especialidade. E, portanto, agora restava-nos aqui que domínios que pretendemos responder. Prática profissional e com a prática legal e ética, e o domínio da prestação de cuidados de saúde seguros e adequada às circunstâncias, ao momento profissional e da área da investigação. E aqui está o nosso grande dia. Eu só tenho a agradecer à Ordem, efetivamente, deste documento foi aprovado na Assembleia Geral da Ordem em reunião ordinária no dia 30 de março de 2019 e, portanto, a estomoterapia tem a agradecer muitíssimo, porque isto foi naturalmente um marco muito grande para o desenvolvimento da área em questão. Ora bem, saiu o regulamento e aqui, naturalmente, há aqui um enquadramento que eu não vou também amassar com isso, do exercício da área da estomoterapia. Dizer-vos que foi definido também a enfermagem de estomoterapia, assim como a enfermeira, naturalmente, a estomoterapeuta, que é a área de exercício da profissão que garante a gestão e o cuidado à família, ao cuidador, o cuidado integral no âmbito da ostomia, nos diversos contextos de saúde, e que a enfermeira tem que ser um enfermeiro com conhecimento e um pensamento sistematizado no domínio da disciplina da profissão e da estomoterapia. Portanto, este que é detentor de competência efetiva demonstrada no exercício profissional da área da estomoterapia no seu contexto de atuação. E este contexto de atuação que desenvolve a tal prática profissional, ética e legal, agindo de acordo com as normas legais, princípios éticos e assegurando o exercício da estomoterapia dos processos de gestão de cuidados da enfermagem e que estes são específicos, dinâmicos e integrais. Ora bem, nos níveis da complexidade temos a competência diferenciada, a competência crescida diferenciada, que é a competência que nos diz em graus de complexidade do enfermeiro de cuidados gerais. Na competência crescida avançada tem, para além disso, a competência do enfermeiro do enfermeiro com competência acrescida diferenciada em estomoterapia, assim como, naturalmente, as competências inerentes da sua especialidade. Ora bem, parece que estou novamente aqui com algum problema, mas pronto, já vai novamente e peço desculpa.
os conceitos, competência diferenciada e a competência avançada, que temos na competência diferenciada o grau de perícia, competência avançada destaca-se a intervenção avançada, orientamos e os domínios das competências em estomoterapia na prática profissional e ética e legal, como também já referi, e na prestação e a gestão de cuidados em estomoterapia, que também não vou naturalmente enumerar. E às vezes há aqui alguma confusão, e eu trouxe nesta, não é confusão, mas de uma forma de poder esclarecer melhor quem está a ouvir, e este artigo é de 2018, portanto isto é antes da saída das competências, e que é um estudo em 69 enfermeiros e que descreve a representação social dos enfermeiros acerca da pessoa com osteomia de iluminação. E dizer rapidamente que ele diz-nos que, na discussão deste trabalho, que quando a área de formação científica dos enfermeiros licenciados foca-se sobretudo no conceito de dispositivo ostomia, enquanto que, contrariamente aos enfermeiros especialistas, direciona as suas respostas para ensinar no sentido do autocuidado, promover a autonomia e dar ênfase à área psicológica e social. Quando nós vimos e queremos definir e distinguir a competência nos critérios de competência acrescida diferenciada e avançada, podemos ir efetivamente aos verbos. O que é que o enfermeiro faz? Atua, respeita na área de competência diferenciada, envolve-se, enquanto que o da avançada constrói, promove, cria, garanta, lidera o processo. E, portanto, no meu entender, esta diferenciação é o enfermeiro de competência acrescida diferenciada acrescenta às competências comuns do enfermeiro à perícia também, ao conhecimento, à habilidade na área da estomoterapia. E o enfermeiro com competências acrescidas avançadas acresce às competências acrescidas diferenciadas a competência de enfermeiro especialista a uma intervenção avançada conceptual de investigação, liderar os processos. Eu sei que quero dizer aqui que, efetivamente, não querendo perder aqui algum tempo, mas destacar que ele direciona o foco, dotar a pessoa de conhecimentos suficientes com vista à reconstrução da autonomia, capaz de assimilar este conhecimento, que ela possa ser capaz de assimilar este conhecimento para que esta assuma uma postura de autovigilância e de tomada de decisão autónoma e consciente e que faça também ela seja parte da resolução dos seus problemas. Ora bem, alguns exemplos, e sem querer naturalmente demorar, mas dizer-vos que e alguns exemplos do que é a competência acrescida, crescida, diferenciada e avançada, e tirando aqui na prática profissional, no domínio da prática profissional, desculpem, ética e legal, o A1 atua de acordo com os valores éticos e normas deontológicas legais, legis artis, centrada na dignidade e autonomia da pessoa com ostomia. Dizer-vos também que o que é que isto quer dizer? Que o enfermeiro, com competência acrescida diferenciada, atua centrando-se na dignidade da pessoa e autonomia, na dignidade e autonomia da pessoa com ostomia em toda a fase do processo terapêutico da pessoa com ostomia e desde a marcação, desde o pré-operatório, pós-operatório, alta, em todos estes processos, na marcação, no responder às expectativas, que pus aqui alguns exemplos, na entrevista de acolhimento, o respeitar e valorizar nas experiências anteriores, a referenciar para outros profissionais, sempre centrado na dignidade e na autonomia da pessoa com ostomia. Naturalmente, coloquei aqui alguns artigos do nosso Código Deontológico para nós não nos irmos esquecendo. Enquanto que o enfermeiro da prática avançada ou da competência avançada cria práticas de referência, suportada em evidência científica no sentido da melhor qualidade em estomoterapia. Isto quer dizer que esta prática ou este suporte de evidência científica dá robustez à prática clínica, facilita o cuidado, dá visibilidade aos cuidados e melhora a qualidade e a segurança dos cuidados à pessoa com ostomia, através de programas de educação estruturados, execuíveis, implementação de ferramentas, a avaliação de resultados na base dos indicadores, guias de boas práticas e, portanto, implementa. Só rapidamente dizer-vos que, a dar aqui um exemplo rápido, na área do domínio da prestação e gestão de cuidados da estomoterapia, que, por exemplo, o enfermeiro de competências diferenciadas aplica à escala
as escalas de avaliação e monitorização da pele peristoma, enquanto que o enfermeiro da competência avançada fomenta esta utilização, assim como otimiza os dispositivos e acessórios, e o enfermeiro da competência avançada prescreve os dispositivos, elabora planos na diferenciada, e o da avançada estimula a discussão das práticas envolvendo a pessoa e o profissional e potencia só na prática avançada. Não querendo, efetivamente, trouxe aqui o código não nos esquecemos, porque nós trabalhamos muito com dispositivos e, portanto, não esquecer do nosso código deontológico. E então, quase mesmo a terminar, não se estressem, a dizer que efetivamente ainda tenho aqui os critérios da competência diferenciada, o ensino, a adequação do material, o risco, o reconhecer o risco da complicação, nomeadamente o risco da maceração, promover a adequada aderência do dispositivo coletor, por exemplo, assim que o enfermeiro com competência acrescida avançada prescreve o dispositivo, atua como elemento de referência, prescritor, consultor, comissão de escolha, lidera processos e faz as suas auditorias clínicas. E, portanto, em conclusão, dizer o seguinte, que isto foram reflexões naturalmente minhas, única e exclusivamente, dizer que ainda há muito para fazer. Demos aqui um grande passo, eu só tenho a agradecer efetivamente à Ordem, eu, em nome da APES, que ainda me posso dizer neste sentido, em nome da estomaterapia, em nome dos enfermeiros da área da estomaterapia, agradecer à Ordem por este passo gigantesco de reconhecimento das competências, sejam elas diferenciadas, sejam elas avançadas, mas dizer que ainda há agora outro caminho para percorrer. E este caminho tem a ver, pode ser a nível local, a dificuldade muitas vezes de nós termos a consolidar esta prática clínica, e há naturalmente o desenvolvimento, e dou aqui alguma sugestão, no desenvolvimento dos projetos que possam responder estruturados ser e sustentáveis projetos, não só à população, mas estes projetos também sustentável e de abrangência a nível nacional, grupos de consenso e discussão e rigor das próprias práticas, incluir localmente elementos e momentos de reflexão e discussão. Também ainda existem e temos os enfermeiros com reconhecimentos das competências pela ordem e com dificuldades em desenvolver estas práticas clínicas na sua instituição, e, portanto, há aqui que, se calhar, registar mecanismos que possam resolver esta questão para promover este desenvolvimento sustentável dos cuidados à pessoa com ostomia, assim como também falta de critérios de implementação e de verificação do cumprimento de documentos a nível nacional. Eles existem, portanto, é implementar aqui auditorias, e nomeadamente, e dou o exemplo, por exemplo, das normas da DGS, não há efetivamente aqui rigor neste sentido da sua implementação, a inexistência de sistemas de informação de intervenção exclusiva dos enfermeiros com competência acrescida e, portanto, permitir aqui, de certa forma, criar mecanismos que possa dar visibilidade a mecanismos que possa dar visibilidade, porque ela dilui-se, porque estes focos podem ser naturalmente levantados por todos os enfermeiros, sem ser competência crescida, diferenciada, avançada, e, portanto, haver aqui, criar um mecanismo que permitisse esta situação. E a investigação nacional dirigida para os problemas da prática também, diretos à prática de cuidados no grupo-alvo de cuidados, que dê contributos para a melhoria da própria prática e melhores cuidados. E a inexistência de processos de auditoria nas instituições prestam cuidados à pessoa com ostomia. Há instituições de centros de referência, mas não existe um critério que o enfermeiro de competências para integrar esta equipa multidisciplinar em qualquer contexto de atuação. E depois o processo de implementação da prescrição dos dispositivos. Isto leva a alguma desmotivação, e aqui sinto-me que necessitava também de dizer isto, que é evidente que quem me está a ouvir, se calhar, concorda em certa forma, porque há aqui, demos um salto grande, em 2019, houve aqui a pandemia, é certo, mas estamos em 2022 e neste momento precisamos de continuar todo este processo,
porque para motivar estes profissionais, inclusivamente até desmotivados em frequentar a formação pós-básica que lhe confira a certificação para a atribuição das competências. E, portanto, sentem que não há tradução na prática clínica, na carreira e nos incentivos. Portanto, último slide. Futuro, formação avançada, sim, investigação nacional, consensos nacionais, revisão da documentação, dar cumprimento legislado às NOCs, isto é o meu entendimento, e o desenvolvimento, ou o envolvimento, desculpem, nas políticas de saúde. Venho a dizer muito obrigado, desculpem, mas a vida sempre nos devolve o resultado das nossas competências. Muito obrigada. Bem, muito obrigada, enfermeira Isabel. Agradeceu à ordem em nome dos enfermeiros e eu diria que o maior agradecimento é em nome dos cidadãos, porque a sua competência e de todos os que têm trabalhado neste domínio e 3 das grandes peritas que temos aqui connosco esta noite, nós todos cidadãos, sim, temos mesmo que vos agradecer a vós. Muito obrigada por isso, muito obrigada pela preleção que fez e que explicou muito bem e tão calorosamente como é que se chegou onde estamos, o processo da construção deste quadro de competências, porque às vezes parece que as coisas chegaram até aqui assim de repente, sem nenhum trabalho por trás, e não, tem sempre muito trabalho, muito envolvimento, muito empenho. Muito obrigada, enfermeira Isabel. Passo agora a chamar para falar connosco a enfermeira Dora Neves, e que vai falar sobre o processo de capacitação para o autocuidado da pessoa com ostomia, portanto, destes todos nós cidadãos que tanto agradecemos. Obrigada, enfermeira Dora, faça favor. Muito boa noite. Antes de mais, agradecer o convite que foi feito pelo Colégio da Especialidade e que muito me honra. Agradecer e cumprimentar as pessoas que estão desse lado, a enfermeira Helena, a enfermeira Ana Fonseca, o enfermeiro Luís Barreira, que nos honraram também com a vossa presença, e ainda aos secretários da Mesa da Especialidade ou do Colégio da Especialidade. Foi com uma enorme satisfação que aceitei este convite, e também é com enorme agrado que vejo que a esta hora, tal como eu, mais de 600 enfermeiros estão aí desse lado após um longo dia de trabalho, e agradecer-lhes também por isto e por estarem desse lado, só desta forma é que faz sentido. Tal como foi dito pela enfermeira Helena inicialmente, eu estou aqui enquanto enfermeira da consulta de estomaterapia do IPO de Coimbra, que é de facto o local de trabalho e é nesse sítio que eu encontro motivação e faço efetivamente em termos profissionais aquilo que mais gosto e que de alguma forma pretendo partilhar convosco aqui. Eu venho falar então do processo de capacitação para o autocuidado da pessoa com ostomia, e também estou com dificuldade em fazer avançar o meu slide. Se alguém me puder ajudar. Não sei porque é que está, ok? Nesta questão da capacitação, decidi de uma forma muito simples ir à raiz da palavra capacitação em termos da língua portuguesa e encontrar aqui as definições que achei até bastante engraçadas e interessantes. Aqui numa das definições diz que capacitar é um ato de convencer e de mentalizar alguém, e de facto isto é bem verdade. E do outro lado aparece aqui que é preciso acreditar ou fazer acreditar. E de facto é isso que nós fazemos todos os dias. Nós fazemos acreditar a outra pessoa, a pessoa que tem uma ostomia, que é capaz de dar conta das restrições e das imposições que a nova condição lhes traz. De uma forma mais formal, perceber que esta capacitação em termos no contexto da educação para a saúde é um processo multidimensional e que envolve conhecimentos vários, e que estes conhecimentos são construídos em parceria entre o enfermeiro e a pessoa que está à nossa frente. Portanto, ele envolve naturalmente inúmeros ou mais do que um domínio, e ele deve conduzir a uma autonomia, que é a capacidade que essa pessoa tem de poder gerir livremente a sua vida e fazendo escolhas acertadas no sentido de alcançar o bem-estar. De uma forma que temos que voltar aqui à pessoa, que é a pessoa que é o agente intencional dos nossos cuidados, e ela já foi falada atrás, principalmente pela enfermeira Natália, dar aqui só um mote que, de facto, a pessoa com ostomia pode efetivamente sentir-se saudável quando ela transforma e integra as alterações decorrentes do processo de doença e do seu processo de ostomia no seu cotidiano e na sua vida. E este é o nosso grande desafio. É por isto que nós trabalhamos todos os dias, para tentar atingir este objetivo, e que a pessoa que tem uma ostomia não sinta por isso uma incapacidade e que consiga seguir a sua vida.
Se alguém perguntar, e quando as pessoas que vão ser submetidas a uma ostomia nos perguntam se a vida vai ser igual, não, a vida não vai ser igual, não tem é que ser necessariamente pior. E é este o processo de trabalho que tem que ser construído e que está, de facto, na base e na matriz do nosso trabalho e daquilo que desenvolvemos. Mais uma vez, eu não sei se é a minha internet que está lenta, mas isto não avança. Peço imensa desculpa por estes constrangimentos. A seguir, o slide que vem a seguir fala-nos um bocadinho do que é a pessoa com ostomia e quais são as alterações decorrentes da presença de um estoma na pessoa e que tipo de alterações são estas. Estas alterações acontecem a nível físico. Peço mesmo desculpa, é que isto nem para trás nem para a frente. Portanto, há alterações a nível Agora, físico. Sim. peço desculpa, tente parar a compartilha e voltar a partilhar. Ok, vou fazer isso. Okay. Portanto, ok, obrigada. A pessoa com ostomia sofre de facto alterações físicas e estas estão claramente ligadas à construção da ostomia, seja ela respiratória, de eliminação ou de alimentação. Alterações emocionais que decorrem, a alteração da autoestima, da imagem corporal, da sensação de não ser capaz, principalmente daquela que é a perda de controle, que é efetivamente uma das questões que mais trabalho e mais difíceis de gerir, questões que depois que se repercutem a nível familiar. Há aqui a alteração de papéis, o facto de poder não ser capaz, pessoas que gerem as famílias e também o facto de poderem ter que haver uma nova organização familiar em função do cuidado e da gestão deste seu familiar que agora tem uma ostomia. Logo a seguir, as questões sociais, quando a pessoa deixa de sair, de fazer a sua vida e para um bocadinho esta questão que está relacionada com esta necessidade e que sabemos bem e conhecemos-la agora fortemente, que tivemos 2 anos em pandemia, em que a parte social das nossas vidas foi fortemente afetada e conseguimos desta forma vivenciar um processo numa primeira pessoa e claramente se a pessoa não se sente bem, emocionalmente não está capaz e não consegue gerir a sua condição, naturalmente não consegue trabalhar e também gera naturalmente constrangimentos a estes níveis. Portanto, estes domínios são aqueles que nós temos que trabalhar e perceber de que forma é que podemos ser estes agentes de facto facilitadores neste processo de reconstrução da autonomia. O equilíbrio em termos deste cuidado e de gerir uma ostomia, de facto, é um equilíbrio débil e instável, precisa de ser consolidado e nós precisamos de garantir que estas pessoas têm efetivamente acesso a cuidados diferenciados. E estes cuidados diferenciados são essencialmente cuidados de enfermagem, que têm e que são, fazem parte e têm um processo de intervenção que está ajustado e adaptado às suas necessidades e que, de facto, eles se sentem parte integrante deste mesmo processo. Obviamente, a equipa não é só composta por enfermeiros e, no fim, eles também precisam de dispositivos adequados. Não nos esquecermos nunca de que ser enfermeiros significa prestar cuidados de enfermagem que estão muito bem caracterizados no nosso regulamento, no nosso REP e, portanto, estes servem sempre de base àquela que é a nossa atuação e à nossa intervenção. Portanto, desta forma, capacitar para o autocuidado claramente implica uma prática baseada na evidência, em que tem aqui um peso extremamente importante, como é óbvio, toda a pesquisa e toda a evidência que é gerada e que nós conhecemos. Aqui a perícia clínica do enfermeiro de estomaterapia e de facto garantir em termos daquela que é a possibilidade enquanto entidade reguladora, que quem presta cuidados à pessoa com ostomia, quem gera esta capacitação, são de facto enfermeiros com reconhecimento e com formação nesta área e depois, extremamente importante, a pessoa com os valores e as preferências e o seu código o seu código de valores, desculpa, passo a expressão, estava a faltar a palavra, mas de facto que o gera. Nós temos que entender a pessoa na sua família, no seu contexto, naquela que são a sua preferência. Portanto, este é necessariamente um processo de intervenção multidisciplinar e que as intervenções de enfermagem se baseiam num raciocínio diagnóstico. Nós temos que ter claramente e demonstrar intencionalidade na ação. É isto que diferencia a nossa intervenção. Nós, enquanto enfermeiros de estomaterapia, a parte mais visível, de facto, são os dispositivos e a utilização dos mesmos, mas quando um de nós
utiliza determinado dispositivo, seleciona determinado tipo de acessório que seja, tem uma intencionalidade clara naquela utilização e tem um fim que está previsto nessa seleção. Aqui a questão é sempre porquê capacitar, porque é que de repente capacitar pessoas a gerirem a sua condição passou a estar na ordem do dia. Já em 2014 há um relatório muito interessante que foi encomendado pela Fundação Carlos Gulbenkian que aponta para, a longo prazo, um crescimento das doenças crónicas de longa duração e de uma necessidade, por questões, obviamente, de sustentabilidade, que os cidadãos fossem parceiros nesta promoção. Portanto, estes cuidados de saúde ficavam mais centrados nas pessoas, portanto, esta responsabilidade, e para tal era necessário capacitá-los. Já neste relatório, em 2014, se fala que o corpo crítico e a capacidade de intervenção dos enfermeiros em Portugal está subaproveitado e que as intervenções diferenciadoras que estes profissionais podem fazer repercutem-se na qualidade de vida das pessoas com doença ou de capacitação. Há inúmeros artigos, mais antigos, mais recentes, sobre questões relacionadas com déficits de autocuidado, complicações, custos associados a um autocuidado que não está presente e uma capacitação que não está feita da melhor forma e, portanto, também já com alguns anos existem estudos que também nos dizem que programas de educação para pessoas com osteomia após a criação de um estoma reduz claramente os custos de saúde, principalmente a longo prazo, e que a implementação destes programas com osteomia não aumenta os custos globais do tratamento destas pessoas. Portanto, grandes vantagens neste tipo de programas de intervenção. Existem claramente, e são muito, muito conhecidas, algumas das dificuldades que estão associadas a esta questão da qualidade de vida. Portanto, há aqui problemas que têm a ver com a privacidade. As pessoas até então, havia algum tipo de atos, nomeadamente o evacuatório, que era privado, ele é incentivado desde a infância e a determinada altura ele tem que ser partilhado com outros quando a pessoa não é autónoma. Há problemas de eficácia no autocuidado, as pessoas sentem que não são capazes, estas restrições sexuais, sociais, desculpem, e também questões que têm a ver com a sexualidade, que têm um impacto importantíssimo na qualidade de vida das pessoas. Já foram falar aqui há muito tempo, ou pelas minhas duas outras colegas, o estudo do EPICO, porque de facto ele foi o primeiro estudo realizado em Portugal e foi em 2006, e aqui vou fazer um enfoque em que no estudo número 2 pretendia-se avaliar o nível de qualidade de vida das pessoas ostomizadas e os seus cuidadores em função da informação recebida. Aqui há algumas conclusões e, de facto, scores mais elevados de qualidade de vida estão associados a maior autonomia do autocuidado e, relativamente a esta informação, estas pessoas com ostomia referiram que a fonte preferencial de informação era o enfermeiro de estomaterapia, isto já em 2006. E, de facto, há inúmeros estudos que demonstram que o autocuidado é um propulsor importantíssimo da qualidade de vida nas pessoas com ostomia, possibilitando que elas reconstruam a sua autonomia e continuem a ser ativas e participativas na sociedade. Portanto, capacitar a pessoa para a gestão do autocuidado em estomaterapia significa que a pessoa deve ser capaz de cuidar de si, da sua saúde, da sua condição, conseguir identificar alterações, se elas aconteçam, na pele, no estômago, poder implementar dentro daquilo que é possível medidas para resolver ou não esse problema, perceber se estas medidas são eficazes e, se não, a quem é que elas devem recorrer. Portanto, conseguir identificar o que é uma alteração que pode ser resolvida pela enfermeira de estomaterapia, pode esperar, por exemplo, para o dia seguinte, ou aquelas que têm que levar de imediato a um serviço de urgência. Dizer aqui que a informação adequada nos momentos certos é de extrema importância para a adaptação a esta nova condição. O que é que se pretende dizer aqui com isto? O que é importante que o enfermeiro especialista saiba, e o enfermeiro de competência avançada em estomaterapia? Que ele deve conhecer naturalmente as guidelines, como todos nós e toda a evidência científica, mas tal como dizia a enfermeira Natália, o enfermeiro especialista deve pensar fora da caixa. E muitas vezes, em vez de a guideline dizer que o passo tem que ser 1, 2, 3, o enfermeiro ser capaz de perceber que aquela pessoa que está naquela altura à sua frente precisa da informação que está no número 10. Ok, é que ele precisa, é que ele está
está capaz de receber é aquela que é significativa para ele, então é essa que deve ser fornecida, porque é quando a pessoa, na verdade, está a precisar que ela seja fornecida. E, portanto, o enfermeiro tem que ter esta capacidade, e tem esta capacidade de poder antecipar e ajustar estas informações. Portanto, o autocuidado, como todos sabemos, de facto, precisa de fazer de uma atividade de aprendizagem que deve ser planeada e também ajustada a cada pessoa e a cada necessidade. Nós todos somos pessoas diferentes. Aquilo que o enfermeiro deve fazer e faz em parceria com a pessoa é estabelecer um objetivo. E esse objetivo pretende que seja atingido. Ele pode ser atingido naturalmente em velocidades diferentes, porque nem todos temos as mesmas velocidades, as mesmas necessidades e também as mesmas capacidades. Aquilo que nós pretendemos que a nossa pessoa faça é um salto do sítio onde está agora e que parece um abismo enorme até ao sítio onde nós queremos e ele também, no fundo, quer estar. Este salto não deve nem pode ser um salto de fé, tem que ser um salto sustentado, seguro e garantindo que do lado de lá esta aterragem é feita com segurança, de facto causando o mínimo de impacto negativo possível. A questão do pré-operatório e a parte mais visível, de facto, como a enfermeira Isabel também já tinha falado, é a marcação do estoma, mas o pré-operatório é extremamente importante neste processo de consciencializar. A consciencialização é extremamente importante e todos nós temos a experiência quando as ostomias são feitas e não estão previstas, a questão da consciencialização e do tempo em que ela começa, as dificuldades que traz neste processo de capacitação. E nesta altura, aquilo que nós fazemos é uma avaliação o mais exaustiva possível da capacidade das pessoas, sejam elas físicas ou cognitivas, para tentar logo, o mais precocemente possível, identificar os fatores que podem ser condicionadores ou facilitadores deste processo de autocuidado e que vamos precisar de o ativar mais à frente. Nós utilizamos em Portugal e seguimos guidelines que são também internacionais, elas existem cá, mas há de facto orientações com níveis de evidência já com alguns anos e em termos práticos, aquilo que nós fazemos em termos estruturais é de facto uma avaliação inicial com a marcação do estoma num pré-operatório. Durante o período de internamento é informar, instruir e treinar e fazer o retorno para que a pessoa retorne gradualmente às suas atividades de vida diárias, a que agora acresce uma ostomia. E garantir que nesta alta há aqui a aquisição daquilo que são habilidades mínimas para garantir o autocuidado. Está preconizada depois uma primeira avaliação pós-alta entre 10 e 15 dias após e depois durante um mês, em que é feita toda esta validação de aprendizagens do estômago, da pele, da utilização dos dispositivos, das percepções, das sensações, das emoções e, portanto, este é de facto um momento crucial, é um tempo muito crucial neste processo de ajustamento. O enfermeiro precisa de antecipar e conseguir antecipar aquelas que são as dificuldades que a pessoa pode sentir em casa e dar resposta a elas. Naturalmente que não preciso de dizer que esta informação tem que ser ajustada às capacidades, às condições e, no fundo, aquilo que nós pretendemos mesmo é devolver à pessoa controle sobre a sua vida, que é uma coisa extremamente importante. Portanto, de uma forma resumida, é preciso também avaliar a utilização dos dispositivos. Quando existe a seleção dos dispositivos, esta seleção é uma seleção que é criteriosa, obedece a questões que são clínicas de avaliação do estômago, da pele, do perfil abdominal, mas também às preferências e às capacidades de utilização da pessoa que tem uma ostomia. A norma, esta é da ostomia de eliminação, mas qualquer outra norma tem estruturado o que é que deve ser avaliado em termos de monitorização e seguimento e qual é que é a periodicidade com que este seguimento deve ser feito. Naturalmente, sempre que existirem intercorrências ou os doentes estiverem a fazer tratamento de rádio ou quimioterapia, este seguimento é mais apertado. Portanto, em termos de alta, também existem critérios mínimos de alta que devem ser garantidos quando a pessoa sai das instituições hospitalares e vai para casa. É extremamente importante porque este período é quando a pessoa dá este salto. Ela deixa de estar sob a proteção dos cuidados hospitalares e dos enfermeiros e passa a ser ela e a sua família a estarem responsáveis por esta gestão. É um momento de grande ansiedade.
Habitualmente aquilo que se faz nas consultas é 2 ou 3 dias após a alta, há um contacto telefónico, há uma aproximação, há para dar às pessoas o sentimento e a sensação de que elas estão em segurança e que há alguém que se preocupa com elas, porque efetivamente isto é verdade. Estes 2 slides que trouxe aqui são figuras conhecidas que apontam aqui para questões que têm a ver com a sustentabilidade do sistema de alguma forma. Em estomaterapia nós temos um lema que não é muito assumido, mas é que menos é mais. Portanto, existe, como toda a gente sabe, uma panóplia imensa de dispositivos e de acessórios, mas quanto mais simples este autocuidado e esta necessidade for, mais facilmente ela é adquirida. Portanto, nós devemos incrementar e acrescentar os acessórios se eles forem precisos, porque na verdade, para ver o jogo, nem toda a gente precisa das mesmas caixas e nós precisamos de garantir que cada pessoa tem exatamente aquilo que precisa e nem toda a gente precisa de tudo. E é extremamente importante esta questão da adequação. Portanto, o que já fomos falando, ou que eu fui falando aqui nesta minha parte mais final, é de facto esta importância das pessoas assumirem esta responsabilidade. Aumentar a literacia em saúde é extremamente importante, isto é um desafio enorme. Nós sabemos que temos genericamente uma população com uma literacia em saúde muito baixa, e este é um dos grandes máximos que nós pretendemos. E nós temos que envolver esta pessoa no processo. Se a pessoa estiver envolvida e for significativa a informação que nós estamos a fornecer e a dar, mais facilmente nós temos aqui uma adesão a esta nova condição e à gestão da mesma. Portanto, já existem também alguns estudos, nomeadamente em Portugal, sobre a questão da autonomia e o conhecimento como uma condição facilitadora a uma transição feita com maior sucesso e mais facilitada. Portanto, a pessoa efetivamente preocupa-se com imensas coisas e nós temos que, para além de as antecipar, dar abertura para que elas possam falar sobre ela. Nomeadamente a questão da sexualidade, que é uma preocupação que envolve as pessoas e que por variadíssimos questões que têm a ver com mitos e medos e alguns preconceitos que ainda existem, muitas vezes elas não são abordadas da forma que deviam. Voltar aqui outra vez ao autocuidado, que tem inúmeras, naturalmente, definições, mas para dizer aqui que o autocuidado é efetivamente uma dimensão-chave nas intervenções de enfermagem e que é simultaneamente um foco de intervenção, mas também o resultado dessas mesmas intervenções. Portanto, existem um número importante de fatores que influenciam este autocuidado, fatores estes que nós tentamos identificar o mais precocemente possível naquela avaliação pré-operatória, mas efetivamente não nos podemos esquecer que eles existem e que nós devemos intervir sobre eles e de facto, poder modificá-los e empoderar as pessoas, dar-lhes, tal como eu disse, esta sensação de controle da sua vida. É extremamente importante que a pessoa perceba uma coisa que é uma diferença que parece quase terno, mas que faz toda a diferença. Isto é uma frase que quem me conhece sabe que eu uso muitas vezes na minha prática clínica, que é dizer à pessoa que está à minha frente quem é que ele quer que mande. É a ostomia a mandar nele ou ele a mandar na ostomia. Isto parece tão simples, mas faz efetivamente toda a diferença. E é este controle que nós temos que dar a quem está do outro lado, a quem precisa dos nossos cuidados. Portanto, esta compreensão do autocuidado é de facto um imperativo ético e nós precisamos de refletir claramente, e os enfermeiros de estomaterapia têm feito isto muito ao longo destes últimos anos, que é refletir sobre a intencionalidade da nossa ação, o que é que nós queremos. E de facto, esta reflexão foi aquilo que eu ganhei, e esta é uma reflexão, uma partilha minha, com a especialidade. De facto, eu já trabalhava em estomaterapia, mas eu quando fiz este processo de especialidade, e agradecer àqueles que foram também os meus professores e que muito contribuíram para isto, eu mudei aquilo que é o trigger. Portanto, eu deixei de pensar aquilo que a enfermeira Isabel dizia, isto parece quase uma coisa, mas não, eu deixei de pensar nos dispositivos em si, no material, nesta parte técnica, e passei a abarcar este processo, de facto, de uma forma mais inclusiva, mais intencional, e a trabalhar isto de uma forma que visivelmente não é diferente, mas que para mim fez toda a diferença, esta mudança no meu pensamento. Esta questão relativamente aqui ao autocuidado enquanto resultado
Este diagrama resulta aqui de uma reflexão que também foi partilhada com a enfermeira Natália e com a enfermeira Susana quando fizemos a nossa pós-graduação em estomaterapia, que era, de facto, o que é que nós entendíamos que contribui em termos teóricos para este autocuidado como resultado. Então nós fizemos aqui o chamado mix de teorias de médio alcance, que era esta parte da PEPLAU que falava na pessoa enquanto parceira neste processo. E sem isto não há como. Nós somos adultos, ou aquilo que nos ensinam, nós queremos aprender, ou nós pura e simplesmente não aprendemos. Portanto, ou nós conseguimos esta parceria, ou então, ok, estamos claramente, e passa a expressão, a falar para o boneco. A Leninger tem aqui, dá-nos esta visão da multiculturalidade e pensar que cada pessoa tem uma cultura própria, tem um contexto próprio e é preciso atender a estas especificidades e, claramente, a teoria das transições da Afaf-Melais, que, de facto, identifica aqui condições que podem ser facilitadoras ou inibidoras desta transição e que coloca os enfermeiros num papel de facilitadores dessa mesma transição, que é isso que acontece. Mesmo já para terminar, o autocuidado resulta mesmo é mesmo o resultado das intervenções da enfermagem. Eu, como toda a gente, quando tive que fazer o mestrado e a dissertação, tinha que escolher um tema. Andava um bichinho que tinha sido já lançado há uns anos atrás por alguém, que era, mas de facto aquilo que os enfermeiros fazem capacita mesmo. Podemos mesmo atribuir valor àquele que são os cuidados da enfermagem. Isto era uma coisa que me inquietava de vez em quando. E eu pensei, ok, eu quando aqui cheguei lá à escola, tive e também um cumprimento ao professor Amaral e ao professor Paulo Queiroz, que davam a parte das teorias da enfermagem, que falaram e que apresentaram as teóricas da enfermagem, que quando eu fiz o curso base era uma coisa medonha, e eu pensei, meu Deus, então há pessoas que pensam em enfermagem, mas isto é só que eu faço, isto pareceu-me quase um mundo novo. E depois o professor Amaral que falava muito desta questão da intencionalidade da ação e do valor dos cuidados da enfermagem e, de facto, que abriu aqui o leque para eu poder fazer aquilo que foi o estudo, que foi um estudo feito no meu contexto prático, que foi um estudo que foi descritivo, correlacional, e o que é que eu pretendia medir? Se efetivamente a intervenção da enfermagem com esta pessoa capacitava ou não para o autocuidado. Portanto, há aqui uma amostra de 39 indivíduos, e tinha como objetivos o quê? Identificar estas necessidades. Eu peço desculpa, para avaliar estes níveis de autocuidado terapêutico, uma escala da Diane Doran, que foi validada para Portugal em 2014 por múltiplos autores. Portanto, se havia diferença nos níveis de autocuidado em pessoas com ostomia de alimentação no momento da alta e um mês após, conhecer a correlação que eu gostava de estudar entre a percepção da autoeficácia e o autocuidado, e conhecer a influência de alguns fatores sobre este autocuidado e analisar o resultado das intervenções de enfermagem na pessoa com ostomia de eliminação. Relativamente aqui partilhar só aquelas que são as conclusões mais interessantes para mim, se existiu efetivamente diferenças nos níveis médios de autocuidado nas pessoas com ostomia de eliminação entre o momento alta e um mês após alta. Efetivamente existia uma melhoria significativa de autocuidado nesta amostra e era possível provar a partir estatisticamente que esta evolução acontecia não apenas por razões internas ao indivíduo, mas por outras variáveis. E estas outras variáveis eram as intervenções dos enfermeiros. Existia efetivamente e existe uma relação entre o autocuidado e a percepção da autoeficácia, portanto, quando as pessoas com scores mais altos de autoeficácia tinham maiores níveis de autocuidado um mês após a alta. E depois esta questão, se havia realmente uma relação entre a marcação do estômago e o autocuidado. O tamanho da amostra não permitiu especificamente isto, mas permitiu identificar relação entre a localização do estômago e o autocuidado, que basicamente para nós é a mesma coisa, porque a marcação do estômago visa que o estômago fique localizado num sítio específico do abdômen, que obedece a várias condições, mas com a garantia de ser facilitadora no autocuidado no pós-operatório. E, portanto, na verdade, é diferenciador este aspecto. E depois, se existe também esta questão da relação entre o autocuidado e as características do estômago. Sim, um estômago com uma protusão que deve ser recomendado, isto em termos da literatura, não vamos perder tempo com isto, é de facto importante para garantir que a saída do efluente não sai, neste caso, para a pele e minimiza os riscos de infiltração e de lesão da pele. Mas diz também que mesmo pessoas com estomas mais difíceis, os chamados estomas complexos, conseguiam níveis de autocuidado também bastante interessantes.
E esta capacitação é claramente mais exigente e mais complexa, mas não é por isso que eles deixam de a ter. E isto deve-se claramente à intervenção dos enfermeiros. Portanto, em termos de conclusão, as intervenções de enfermagem contribuem sim de forma efetiva para a capacitação das pessoas com ostomia para o autocuidado, ainda que a autoeficácia, a localização e as características do estômago possam ser facilitadoras. Existem claramente melhorias no autocuidado em pessoas mesmo com níveis de autoeficácia mais baixos, estomas localizados em pregas cutâneas rasos ou retraídos, que também demonstram a efetividade das intervenções de enfermagem. Identifica também algumas características pessoais, como uma baixa percepção da autoeficácia e algumas clínicas que são condicionadores da capacitação para o autocuidado. E mesmo para terminar, dizer que a enfermagem em Portugal, nomeadamente a estomaterapia, teve um crescimento exponencial e um desenvolvimento imenso nestes últimos 20 anos. Mas como qualquer outra área de conhecimento, quanto mais nós conhecemos, mais sentimos que temos para conhecer. E, portanto, agradeço mesmo muito a presença de todos, certa de que juntos vamos fazer crescer esta árvore. Obrigada. Vou agora só aqui tentar. Bem, enfermeira Dora, muito obrigada. Eu peço desculpa, mas não me está a aparecer aqui esta parte. Ok. Parar o compartilhamento. Já está. Boa noite. Já cá estou. Muito obrigada mesmo. A mesa do Colégio de Especialidade e todos os enfermeiros estão certamente muito orgulhosos e muito felizes deste tempo que estivemos aqui, dando por muito bem gasto este tempo. Muito obrigada mesmo. Não temos nenhuma questão. Eu não tenho questões, senão agradecer-vos e dizer que estou, de facto, muito feliz por termos termos lançado este desafio. Não sei se o enfermeiro Nuno ou o enfermeiro Mário têm alguma questão, o enfermeiro Luís Barreira, se têm. Eu, em todo o caso, gostava de dar a cada uma de vós algum tempo mais, se quisessem dizer algo mais, algo que vos tenha ocorrido ou que tenham vontade de dizer agora fora da apresentação. Nuno, Mário, Luís Barreira. Os comentários no chat são todos a agradecer a vossa participação, a dizer excelente apresentação, muito obrigada pelo trabalho e pela apresentação, os enfermeiros estão muito orgulhosos, obrigado a todos os palestrantes e a organização, a enfermeira Isabel e a enfermeira Dora, é um orgulho ter-vos na nossa casa, portanto estas são muitas dos comentários e de agradecimento e de parabéns que têm aqui. Helena, eu apenas queria deixar só uma palavrinha, agradecer-vos pelas excelentes partilhas e pelo excelente momento que passámos aqui. Como a enfermeira Dora disse quando começou a apresentação, estavam na altura 650 pessoas à volta a assistir, continuamos com 600 colegas, portanto, meu muito obrigado também aos colegas que estão a ouvir-nos a esta hora e certamente deram por muito bem emprego este tempo. Portanto, o meu muito obrigado e a minha disponibilidade da mesa do colégio para que lhe possas precisarem. Obrigada. Boa noite. Efetivamente, é apenas dizer que foram maravilhosas as apresentações das nossas três palestrantes e o contributo que todas tiveram também, em parte, para que a competência acrescida fosse uma realidade e que isso efetivamente traduz em ganho para os enfermeiros e em ganho para a população e para as pessoas. E, tal e qual como disse o enfermeiro Mário, demonstrar a nossa disponibilidade enquanto mesa de colégios para parcerias que queiram estabelecer. Estaremos cá disponíveis, com certeza. E foi um gosto ter trabalhado com vocês, em uma área mais ligado à banda de cá. E, portanto, resta-me desejar a todos que estiveram desse lado a assistir um resto de uma muito boa noite e muito obrigado por terem participado. Não sei se o enfermeiro Luís... Obrigada. Não sei se o enfermeiro Luís quer dizer alguma coisa. Eu vou também aproveitar para parabenizar as colegas, agradecer a todos que estiveram presentes, dizer-vos que podem sempre contar com este padrinho da estomoterapia. É sempre um orgulho estar convosco. Tomei boa nota
estava aqui no escuro, mas tomei boa nota daquilo que são, no fundo, as perspectivas futuras para a área da estomoterapia. Temos um trabalho ainda imenso para fazermos. E eu penso que, quer na área dos sistemas de informação, já estamos a fazer um bom trabalho com a ontologia. Temos também muita documentação ainda para produzir, nomeadamente o padrão documental da área da estomoterapia, que é um dos projetos que temos agora também para breve. E, portanto, nós não vamos largar esta área da estomoterapia e, portanto, contamos mesmo convosco para também nos ajudarem neste caminho e neste percurso. Muito obrigado. Obrigada, Fernando Luís. Não sei, não vou terminar sem vos dar a palavra se quiserem dizer alguma coisa. Eu só me resta agradecer, naturalmente, também a quem esteve presente e a ouvir-nos. Agradecer as palavras, porque efetivamente isto dá-nos também um incentivo de trabalho e saber que neste momento continuamos com quem nos acompanha e nos ajuda nas nossas preocupações. Portanto, isto só tenho a dizer que aquela boneca que eu apresentei que não conseguia dormir, que hoje já vou dormir melhor. Portanto, fico muito grata por isso, naturalmente, e mais tranquila, sem dúvida nenhuma. E agradecer muitíssimo mesmo. Obrigada, Isabel. Também queria agradecer, naturalmente, peço desculpa, Natália, fui um bocadinho mais rápida, pelo desafio e, de facto, quando nós nos desafiamos a pensar um bocadinho fora da caixa, porque, de facto, falar de estomaterapia, isto sai um bocadinho fora do âmbito habitual, nós estamos aqui a falar da concepção, nós habitualmente, quando falamos de estomaterapia, falamos da prática de cuidados para os colegas, para os pares, e, portanto, isto obrigou-nos a repensar um bocadinho em termos mais conceptuais, mas isto faz-nos, de facto, muito bem. Dói um bocadinho, dá um bocadinho de frio na barriga, preparar e garantir efetivamente que quem está do outro lado dá o tempo por investido e não como gasto, mas de facto foi um gosto enorme e de facto nós temos um trabalho enorme para percorrer, mas continuamos cá, portanto temos que regar a nossa árvorezinha porque ela tem muito potencial de crescimento. Boa noite a todos e muito obrigada. Obrigada, Dora. Obrigada. Pronto, só me resta agradecer e de facto faço palavras das minhas colegas as minhas palavras, concordo plenamente. E agradecer a oportunidade também de partilhar aqui um bocadinho estas reflexões e a experiência que cada uma de nós vai tendo nas diversas áreas. E agradecer também à Ordem, porque de facto tem sido parceira nestes desenvolvimentos da estomoterapia e estas parcerias e estes grupos de trabalho são essenciais para cimentar aquilo que é o conhecimento, que é o que se pretende atingir para todos e para o bem de todos. Por isso, muito obrigada. E obrigado também aos ouvintes, aos colegas que estão aí do outro lado, ainda cá presentes. Também vamos nos cruzando no dia a dia e que só espero e desejo que um dia que precise de cuidados ter um enfermeiro competente, consciente e reconhecido. E esse é o maior dom que a vida nos pode dar. Por isso, muito obrigada a todos e muito boa noite. Muito, muito obrigada mesmo pelas vossas palavras. Falámos da enfermagem e falámos daquilo que os cidadãos precisam e precisam de competência, de cuidado personalizado, de cuidado da enfermagem assente no corpo de conhecimentos próprio e isso é sempre muito bom podermos partilhar com todos. Obrigada por isso. Convidamos todos a estarem presentes no próximo webinar, dia 21 de abril, dedicado à emergência e à catástrofe. Esperamos ter-vos a todos aqui de novo. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite.